Bom, antes da gente começar, de fato, a entrar no QGIS, queria ver com vocês se todo mundo conseguiu baixar, todo mundo conseguiu assistir os vídeos que eu tinha postado lá no Drive do, do Teams. Não assisti os vídeos, mas consegui baixar. Uhum, certo. Bom, beleza. Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Basicamente, hoje, a gente vai fazer, assim, vou recapitular algumas coisas que tinham sido postadas lá nos vídeos, tá? Mas para a gente conseguir, inclusive, já ter uma base. Hoje, até onde pretendo que a gente consiga chegar? A gente tem aqueles formulários, né, que foram mandados pelos grupos, e aí tem as respostas que as pessoas retornaram. Então, a ideia é que a gente consiga chegar hoje até o ponto de trazer essas respostas para dentro do QGIS, né? Então, a gente vai fazer uma geolocalização de cada uma daquelas respostas. Uma coisa que eu preciso, enquanto a gente vai começar primeiro pelo QGIS, mas a gente vai chegar num certo ponto que a gente vai utilizar uma planilha do Google. Eu preciso que vocês estejam logados com a conta de vocês do Google, né? Que a gente vai usar aquela Google Sheets. Porque ela tem uma funcionalidade que ela consegue converter o CEP, né? Então, uma das respostas lá do questionário era o CEP da pessoa. Então, a gente vai linkar as respostas que eles deram com o CEP, mas para eu conseguir colocar a geolocalização dentro do QGIS, eu preciso converter esse CEP em uma coordenada geográfica, tá? Então, enquanto a gente vai começando a mexer com o QGIS, se vocês já tiverem com a conta do Google de vocês logada, para que aí a gente possa chegar lá mais para o final do e-mail da oficina, a gente já está com isso pronto, tá bom? Bom, eu vou compartilhar então com vocês a minha tela. Bom, todo mundo conseguiu baixar o QGIS, né? E aí eu gostaria que vocês já tivessem com ele aberto, tá? Conforme eu for falando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem. É melhor vocês abrirem um microfone, porque eu estou só com uma tela, então não consigo enxergar tudo o que está passando, ou às vezes as coisas que vocês mandam no chat do Teams, tá? Então, deixa eu só organizar aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é a cara do QGIS. Eu não sei se mais alguém tinha, se você já tinha mexido com ele anteriormente. O Marcos, eu sei que tinha mexido, né? Já tinha Sim, utilizado. sim. Eu fiz até aqueles exercícios que você passou do vídeo de ontem. Uhum, certo. Então, pessoal, quando a gente abre o QGIS, essa é a cara inicial dele, né? Claro, se você não tem nenhum outro projeto que você tenha mexido, ele não vai ter essa questão aqui dos projetos recentes, mas ela vai ter mais essa outra aba aqui e no projeto vazio. Vai ter um momento que eu vou explicar melhor para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, né? Mas em algum outro momento, ou então depois eu posto os vídeos explicando exatamente essa questão dos códigos EPSG e Datum. Quando a gente começa a mexer com cartografia, né? Cartografia é a produção de mapas. É muito importante que a gente saiba essas questões relacionadas a dados. Mas nesse momento, eu só vou passar, assim, explicar para vocês, dizer qual é o código que a gente precisa usar, que ele funciona para a cidade de São Paulo, e aí depois, num outro momento, a gente volta nesse assunto mais aprofundado. É que hoje, como a gente precisa, de fato, começar a produzir os mapas ou
começar a trazer as informações para dentro do QGIS, a gente vai pular essa etapa, tá? Então, quando vocês abrem o QGIS de vocês, por padrão, ele vai vir aqui, ó, onde vocês podem ver, tem esse novo projeto vazio. Ele sempre vai vir com esse código EPSG 4326 WGS 84. Esse é um datum global e ele traz as informações, as localizações por latitude e longitude, né? Então, ele traz sempre a localização é sempre expressa em graus. Da mesma maneira como quando você abre o Google Earth, por padrão, ele traz lá a localização, você vai ver que tem, deixa eu ver, deixa eu até abrir aqui o Google Earth. Quando você traz aqui, ó, por exemplo, vamos aproximar aqui para a cidade de São Paulo. Você pode ver que aqui embaixo ele traz as coordenadas em latitude e longitude. O WGS 84 é o datum global que traz sempre essas informações em latitude e longitude. No nosso caso, a gente precisa trabalhar em metros, tá? Então, tem um datum especial para isso, que ele é de toda essa região, que ele abrange essa região da cidade de São Paulo. Então, para fazer essa alteração, vocês vêm aqui embaixo, bem no canto direito, embaixo, e tem, quando você clicar nesse código EPSG, ele vai abrir essa nova caixa de diálogo. E aí, por padrão, para a gente trabalhar na cidade de São Paulo, é sempre o CIRGAS 2000 UTM Zona 23S, código EPSG dele é o 31983. Se vocês puderem, anotem esse código, porque todas as vezes que a gente estiver trabalhando dentro do QGIS, nessa região da cidade de São Paulo, é sempre esse código que a gente vai utilizar, tá? Então, se vocês estiverem acompanhando com o QGIS de vocês aberto, vocês já podem colocar, então, esse código EPSG 31983, tá? Eu vou repetir aqui de novo essa operação para que todo mundo possa acompanhar. Então, está aqui a tela do QGIS aberto, tela inicial. Venho aqui embaixo, no canto direito, clico, né, onde tem esse globinho, né, e esse código EPSG, e aí eu busco por CIRGAS 2000, Zona 23S. Código EPSG 31983. Anota esse código que a gente sempre vai utilizar. Clique em aplicar, depois em OK. E aí tem esse novo projeto vazio. É só dar um duplo clique nele, que aí agora a gente vai começar a trabalhar. Bom, quando a gente, assim, eu já mexo com QGIS há um certo tempo. E acontece, às vezes, do QGIS ele travar ou ter algum problema, e aí, enfim, fecha. E se você não tiver com que você está trabalhando salvo, você acaba perdendo todo o seu trabalho. Então, para evitar o estresse de você estar trabalhando e você acabar perdendo o que você fez, eu vou dar uma dica para vocês, da gente vir aqui, ó. O QGIS ele tem vários plugins, vários complementos, são ferramentas que são criadas independente, né, por várias pessoas, e que ajudam a gente em muitas funcionalidades. Então, o primeiro plugin que eu vou pedir para que vocês instalem, vocês vêm aqui, ó, aqui em cima, na barra de ferramentas, tem várias opções: projeto, editar, exibir, camada, configurações, complementos. Venham aqui em complementos, e aí tem a opção gerenciar e instalar complementos. Esses complementos que a gente vai utilizar, eles já são testados, então vocês podem ficar tranquilo que não tem nenhum problema de, vou baixar um complemento, algum plugin que tenha vírus, tá? Então, ele vai abrir essa caixa aqui de busca, e aí vocês podem colocar Autosaver. No meu caso, eu já estou com ele instalado, mas aí para vocês vai aparecer a opção instalar complemento aqui embaixo, assim,
pode clicar em instalar o complemento, ele vai fechar, ele vai instalar e depois vocês clicam em fechar, tá? E aí, ele vai abrir depois uma outra caixa de diálogo. Deixa eu desinstalar o meu aqui, para fazer o passo junto com vocês. Então, selecionei Autosaver, e venho aqui, ó, instalar complemento. Ele vai instalar, aí eu clico em fechar, e aí eu volto aqui. Depois que eu instalei, fechei, eu volto aqui em complementos, gerenciar complementos, e veio aqui em Autosaver. Eu acho que no meu ele não está abrindo uma caixa de diálogo, mas no de vocês ele certamente vai abrir uma caixa, e aí ele vai ter um tempo, lá tem um campo, para você preencher o tempo em que ele vai salvar. Conseguiram acompanhar essa parte? Sim. Beleza. Então agora, a gente vai começar a trazer as informações dos bairros onde nós estamos trabalhando. Então, eu sei que o Marcos está trabalhando com Moca, né? Quem mais está com outros bairros diferentes? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que tem Jabaquara, Eu sou do que Jabaquara. é E eu, Brasilândia. Jabaquara, Brasilândia. Tá. Então, para a gente começar a trabalhar, então vamos trazer então os mapas dos bairros que a gente está trabalhando. Bom, para trazer o mapa dos bairros, a gente tem um site da Prefeitura de São Paulo que se chama GeoSampa. Grande parte das informações que a gente vai utilizar para elaborar os nossos mapas, tudo que a gente for trabalhar, a gente vai buscar essas informações lá dentro do GeoSampa, tá? Então, vocês podem ir no navegador de vocês, e aí você pode buscar GeoSampa, né? No meu caso aqui, ele já tá aberto. Essa aqui é a carinha dele, tá? Se vocês puderem já ir acompanhando, vai no navegador de vocês, pode buscar no Google mesmo, GeoSampa. A primeira opção que aparecer, você clicar, você vai ser direcionado para essa tela aqui. Essa é a tela inicial do GeoSampa. E aí, ele tem todas as opções de você consultar online, enfim, diversas camadas, diversas informações. Então, por exemplo, se eu quero ver aqui alguma coisa sobre infraestrutura, é só eu vir selecionar qualquer um desses campos, que ele vai fazer uma alteração no mapa e ele vai me mostrando exatamente a camada que eu selecionei. Só que no nosso caso, a gente vai trazer essas informações para dentro do QGIS, tá? Então, o QGIS, ele tem um arquivo que é muito peculiar dele mesmo, é próprio dele e desses softwares que trabalham com sistema de informação geoespacial, que se chama Shapefile, tá? Então, toda vez que a gente vê um arquivo com a extensão SHP, é um arquivo que eu posso abrir dentro do QGIS, né? Assim como tem o DWG, que a gente abre dentro do AutoCAD, a gente tem o SHP, que a gente abre dentro do QGIS, tá? Bom, para a gente baixar as informações do GeoSampa, a gente vem aqui nessa barra de ferramentas que tem aqui do lado esquerdo, e aí tem um ícone que tem assim, como o mapa da cidade de São Paulo com uma setinha. Que aí, quando você passa até o seu cursor por cima dele, ele aparece a informação download de arquivos. É aqui que a gente vai trabalhar. Só que hoje, o nosso querido GeoSampa parece que ele está um pouco devagar para trabalhar. hoje e todo dia, né, Gerson? Não é só comigo, pelo jeito. Eu mudo de navegador, porque
Firefox não funciona, daí eu vou para o Edge, daí eu vou para o Chrome, eu vou revezando para ver qual que abre. Ele tem um pouco disso. Bom, agora que ele abriu, então, quando eu clico nesse ícone aqui, que tem a setinha para baixo, que é para fazer o download, ele vai abrir essa nova janela aqui, e é aqui que eu vou escolher o tema para fazer o download. No nosso caso, a gente precisa de um mapa da cidade de São Paulo que tenha a divisão dos distritos, né? Já que cada grupo foi dividido para trabalhar em um determinado distrito, então é essa a informação que eu preciso. Bom, quando eu clico aqui nessa caixa de seleção, aí tem uma série de opções que a gente vai explorar algumas, mas o que a gente precisa, a informação que a gente precisa está aqui, ó, em limites administrativos. Quando eu seleciono limites administrativos, ele abre uma nova opção. O que a gente precisa é essa informação de distritos. Bom, quando eu seleciono distritos, ele vai me trazer várias opções de arquivos para eu baixar. No nosso caso, a gente sempre vai trabalhar com shapefile, que é essa última opção aqui. Então, o arquivo shapefile equivale àquela extensão que eu falei para vocês, SHP. Bom, seleciono shapefile, e aí agora eu vou selecionar o arquivo que eu quero baixar. Bom, logo ali no começo, quando a gente começou a mexer no QGIS, a gente selecionou lá aquele código EPSG, Siligas 2000, Fuso 23 Sul. Então, toda vez que eu for baixar algum arquivo de dentro do GeoSampa, eu sempre expor essa opção, Siligas, SHP, e aí vem o nome da camada, que é isso que equivale ao que a gente vai baixar. Seleciono, ele já começou a fazer, já fez o download, tranquilo, já baixou. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Alguém está com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat, se alguém mandou alguma coisa. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Eu baixei o arquivo, esse arquivo ele vem compactado, e aí eu venho então aqui na minha pasta de downloads, vou descompactar esse arquivo, vou extrair o arquivo, agora eu posso voltar lá no QGIS para a gente trazer essa informação. Bom, para eu trazer qualquer uma dessas informações, eu preciso adicionar as camadas, tá? Num daqueles vídeos que eu postei no Drive, eu faço uma explicação melhor sobre camadas. Aí depois eu recomendo que quem não assistiu possa voltar ir lá e assistir para a gente conseguir caminhar aqui, tá? Bom, então eu venho aqui, tem essa barra de menu aqui em cima, e eu venho em camada, adicionar camada. As camadas que são feitas em shapefiles são as camadas que a gente chama de camada vetorial, porque elas trazem linhas, pontos ou polígonos, ou seja, são vetores, são formas geométricas que alguém em algum momento desenhou isso, né, ou aqui no QGIS mesmo, ou no AutoCAD, e aí converteu para o QGIS. Mas nesse caso, então, a gente vai utilizar adicionar camada vetorial. E aí abre essa janela para que eu possa fazer a busca. Então, vou aqui na minha pasta de downloads. E aí eu venho aqui em siglas, distritos, e seleciono o arquivo. Ele sempre vai vir esses 3 arquivos, eu seleciono o que tiver com a extensão SHP, Siligas SHP Distrito. Então, venho aqui em adicionar, fechar. Adicionou, certo? Bom, aí, isso aqui está, assim, estou repetindo um pouco do que eu postei no outro vídeo, mas é para que todo mundo possa estar, de fato, na mesma página, tá? Bom, para eu saber agora que ou eu já conheço exatamente o distrito que eu estou trabalhando, né? Se eu conheço muito bem o mapa, eu já sei qual que é.
Se eu não sei, então eu venho aqui, vou arrumar um jeito de mostrar o nome deles. Toda camada ela tem o que a gente chama de propriedades, né? Enfim, é nas propriedades da camada que eu vou alterar cor, que eu vou mexer com rótulos. Rótulos é sempre alguma coisa que traz uma identificação ou alguma informação em texto a respeito da camada que eu estou trabalhando. Então, eu venho aqui, seleciono, e com o botão direito do mouse, clico sobre a camada que eu quero trabalhar, e aqui nessa última opção eu tenho propriedades. Vai abrir essa nova caixa de diálogo, e eu venho aqui em rótulos, e aqui ele está selecionado sem rótulos. Então, eu venho e coloco rótulos individuais. Então, aplicar, OK, e aí ele mostra o nome de cada um dos distritos. Bom, lá dentro do GeoSampa, tem várias opções. Então, basicamente, a gente vai repetir um pouco desse processo todo. Depois vocês podem fazer isso, para trazer algumas outras informações. Que, por exemplo, eu vou precisar trazer a informação de onde estão escolas, ou de onde estão hospitais. Então, todas essas informações a gente pode fazer lá dentro do GeoSampa. Eu vou trazer aqui a camada de hospitais. Então, eu volto lá no GeoSampa, e aí, assim, se não tiver essa caixa de diálogo aberta, é só clicar aqui de novo nesse ícone, vai aparecer, e aí eu venho aqui e seleciono. Bom, hospitais, escolas, enfim, todas essas coisas, elas são classificadas como equipamentos, ou seja, os equipamentos urbanos. Então, seleciono equipamentos, e aqui eu escolho qual o equipamento que eu quero. Bom, vamos adicionar, então, os hospitais. Então, eu venho aqui em saúde, e aí ele abre de novo uma opção para eu selecionar que tipo de arquivo que eu quero. Como a gente está trabalhando no QGIS, é sempre o shapefile. E aí, eu venho aqui, seleciono essa primeira opção, equipamentos SHP, tema saúde. Ele vai fazer o download, nesse caso ele já fez, e aí aquele mesmo processo. Volto lá na minha pasta de downloads, seleciono o arquivo, vou extrair esse arquivo, aí volto no QGIS, venho de novo em camada, adicionar camada. Nesse caso, ela também é uma camada SHP, ou seja, shapefile, então ela continua sendo adicionada uma camada vetorial. Venho aqui para buscar novamente, vou lá na minha pasta de downloads e abro aqui o equipamentos tema saúde. Bom, só que aí o que acontece? Nesse caso aqui, ele não veio apenas 3 arquivos, vieram vários arquivos. Por quê? A Prefeitura de São Paulo, ela separa, por exemplo, o que é ambulatório, o que é hospital, o que é serviço de emergência, o que é serviço especializado. Então, por exemplo, se eu descer aqui, um pouco mais aqui, eu vou ver que tem opções. SIRGAS, SHP, tema saúde, ambulatórios especializados. Suponhamos que eu queira só saber onde tem um ambulatório especializado, eu seleciono só essa opção. Ou que eu quero saber, se eu estou fazendo um trabalho muito específico, eu quero saber onde é que estão os postos de saúde, ou seja, unidades de saúde que trabalham com saúde mental, eu seleciono somente essa opção aqui. Bom, no nosso caso, seria interessante a gente trazer todas essas camadas, ou seja, todas essas informações. Aí eu estou trazendo tudo o que é equipamento de saúde da cidade inteira, né? Em alguns casos, eles vão inclusive se sobrepor, porque é o caso de a gente ter, por exemplo, um hospital, que nesse hospital ele tem um serviço de saúde mental,
e tem um serviço de ambulatório especializado. Eles vão acabar se coincidindo. Mas é interessante a gente trazer tudo, porque aí no nosso mapa mostra se a nossa quão servido é a região de equipamentos de saúde. Bom, aqui agora, nesse momento, a gente não vou fazer isso, tá? Mas depois, quando vocês estiverem elaborando mapas de vocês, aí vocês podem adicionar cada uma dessas camadas. Lembrando sempre de escolher a camada que tenha a extensão SHP. Bom, eu vou selecionar aqui somente os hospitais. Venho aqui em adicionar e fechar. Bom, aí a gente pode ver o seguinte. Vamos focar aqui no Jaraguá. Veja que no caso do Jaraguá, ele tem apenas um hospital, né? Então, aqui eu tenho adicionado, aqui no meu lado esquerdo, eu tenho as camadas que estão adicionadas no meu projeto. Então, Na eu tenho a verdade, tem dois, camada Gerson. distrito. Oi? Na verdade, tem dois. Tem um bem lá no cantinho embaixo. Ah, é verdade, bem na divisa com São Domingos. Isso, verdade. Então, eu tenho dois hospitais. E aí aqui a gente pode ver, então, tem a camada distrito e a camada tema de saúde hospital. Bom, tudo o que eu for adicionar de equipamentos é basicamente esse mesmo processo, tá? É assim, para conseguir montar o mapa, nesse caso, realmente é uma questão de repetição. É ir lá, buscar o dado que eu quero dentro do GeoSampa, baixar, descompactar e trazer para dentro do QGIS nesse processo de adicionar uma camada vetorial. Bom, mas agora, o que de fato interessa para a gente, além, obviamente, de trazer esses equipamentos, é conseguir trazer as respostas que foram dadas no questionário. Bom, o professor Hamilton, ele tinha mandado para mim uma tabela com as respostas do Jaraguá. Tá? Estou focando no Jaraguá porque é onde eu tenho a planilha. Tá? Que é essa planilha aqui, que ele me mandou. Se eu não me engano, acho que cada líder de cada grupo tem o acesso para trazer essa planilha aqui. Basicamente, traz o número de respostas, quando que a pessoa começou a responder, quando que ela terminou, e aí ela traz as respostas, tem as perguntas e as respostas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, você se sente satisfeito com o lugar com o local onde você mora? E aí tem as respostas das pessoas, né? Era só sim e não. Bom, o que interessa para a gente agora é conseguir trazer para dentro do mapa todas essas respostas. Para isso, ah, foi pedido que as pessoas preenchessem o CEP delas, né? Então, a informação que a gente vai precisar é o CEP, só que eu preciso corrigir isso aqui, ó. Nesse caso, a gente vai precisar que sejam somente os números. Então, deixa eu corrigir isso aqui rapidão, porque eu tinha utilizado uma outra tabela que o professor tinha mandado, eu tinha já corrigido, mas depois ele atualizou essa daqui. Então, deixa eu só deixar somente os números. Eu sei que tem um jeito mais fácil de fazer isso, de não fazer manualmente, mas isso aqui, nesse momento, eu não me recordo como faz isso dentro do Excel. Se alguém, inclusive, souber como que faz isso, Teve uma gente coisa... que colocou até CPF em vez de CEP. Oi? Teve gente que colocou até CPF em vez de CEP. E aí, o que acontece? A gente vai, inclusive, ver que alguns que estão colocados aqui não são válidos. E aí, a gente vai ter que excluir essas respostas. Porque, de fato, eu preciso correlacionar a resposta com uma localização geográfica. E aí, se o CEP está com problema, eu não consigo fazer isso.
E aí eu preciso que todos eles estejam com a formatação de número. Então, vem aqui, converter em número. Converter em número. A gente tem que tirar esse item. E aí, isso era uma coisa que a gente podia até, em outras oportunidades, toda vez que tiver essa opção de colocar CEP, deixar somente que a pessoa digite apenas número. Ela não tem a opção de digitar, colocar com hífen, senão isso acaba gerando um outro trabalho. E também sempre naquele formato de que o CEP ele tem apenas 8 números, né? Que o CEP tem. Bom, beleza. Aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu preciso pegar esses números do CEP e eu vou levar para dentro de uma planilha do Google, porque é na planilha do Google que tem um plugin que ele transforma esse número do CEP em uma coordenada geográfica. Então, o que eu vou pedir para vocês é que vocês abram o navegador de vocês e aí, né, quando tem aquela opção de aqui do lado, vocês procurarem o Google Sheets. Então, quando eu venho aqui coloco para abrir vou abrir uma nova aba, venho aqui nessa opção do Google Apps e escolho Google Sheets. E aí, uma nova planilha em branco. Bom, todo mundo é importante todo mundo conseguir acompanhar esse passo, tá? Porque ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é extremamente importante, porque sem ele a gente não consegue, de fato, fazer o principal, que é levar as respostas para dentro do QGIS. Alguém está com alguma dúvida? Está conseguindo acompanhar? Por enquanto, Tranquilo ok. até agora aqui, Gerson. Certo. Tá. Então, todo mundo com a planilha do Google aberta, o que a gente precisa fazer é instalar uma extensão do Google dentro dessa planilha, que é ele que vai fazer essa conversão. Esse plugin que a gente precisa fazer, ele se chama EZ Geocode. Então, você pode vir para fazer a instalação, você pode vir aqui em complementos, e aí aqui você vem em instalar complementos, ele vai abrir uma caixa para você pesquisar os aplicativos, e aí você digita EZ Geocode. E aí, aqui no meu caso, ele já está instalado, mas ele vai abrir aqui assim, a opção de você baixar e instalar. Que assim, eu sei que existem outras maneiras da gente conseguir, de fato, fazer essa conversão. Mas eu acho ela bem simples, né? E é acessível para todo mundo. Porque tem alguns casos que às vezes tem que pagar algum aplicativo, enfim. Esse daqui ele é gratuito. A gente consegue fazer 250 processamentos por dia, né? Então, no caso aqui, por exemplo, do Jaraguá, tinha 98 respostas. Então, dá para a gente trabalhar. Se algum grupo tiver mais de 250 respostas, né, você pode fazer em dias separados, ou mais de uma pessoa fazer essa operação, para a gente conseguir ter a geolocalização de cada um dos CEPs. Bom, com ele baixado, você instalou, tudo mais, e aí, depois, com ele já baixado, é só você vir aqui. Quando você clica em extensões, aqui embaixo aparece todas as extensões que você já tem instaladas. É só você vir em Open, que ele vai abrir essa tela aqui do lado.
E é aqui que a gente vai trabalhar com eles. Bom, o que eu preciso fazer agora é ir lá naquela outra planilha, uma planilha que, por exemplo, a gente já extraiu do grupos, e eu vou copiar o CEP, cada um. Eu vou copiar todas essas informações de CEP. Vou vir aqui na primeira coluna e vou colar todos os CEPs. Agora que eu percebi uma coisa, vocês não têm a planilha de vocês, né? Eu tenho, Tem? Ah, mas não sei Eu se também tô... tenho, Gerson. tá. Vocês estão conseguindo acompanhar com a planilha de vocês? Sim. Sim. Tá. Beleza. Então, ok. Copiei as informações do CEP. E aí, com essa coluna já, com os códigos copiados, é só eu vir aqui na janela do Geocode, que tem Setup, só clicar em Geocode, que ele vai processar todos esses CEPs e vai me trazer a localização de cada um deles. Então, cliquei em Geocode. No meu caso, ele está dizendo que eu já atingi os... Já atingiu. Tá, vamos lá. Algum de vocês conseguiu processar? Você conseguiu processar o seu, Marcos? Sim. Tá. Faz um favor para mim, manda a sua planilha no grupo do WhatsApp, que aí Desculpa. que eu consigo trabalhar com os dados que vieram da sua planilha. Ô, Gerson, depois que você cola os números, o que eu preciso fazer para ver se ele... Tá. Você está com essa janelinha aqui do Execode aberta. Isso. Tá. Então, com eles lá colados, você só precisa vir aqui nesse botão Geocode, e aí você clica nele, ele vai processar, e aí, O aqui meu do deu lado... erro. Hã? O meu deu erro. Seu deu erro? Uhum. Você Quer eu compartilhar? quer Eu estou compartilhar sua tela? refazendo também, deu um erro, pera um pouquinho. Vou usar como de novo. Vou compartilhar aqui a janela, só um minuto. Eu parei de compartilhar a minha tela, você pode compartilhar a sua. Uhum. Ó, colei... Estão vendo já? Tô vendo. Eu colei todos os números, eu tenho 78 respostas. Aham. Algumas estão erradas, né? Então, no final, não sei quantas ficaram de CEP. Mas é que deu isso aqui, ó. Bueno. Pior que eu testei ontem. Será que é porque tem alguns... Não, as colunas vazias ele simplesmente iria ignorar. Uhum. Tem que Porque, selecionar? Não, não, você não precisa não. selecionar, não. Deixa eu ver. Será que os códigos do CEP, é que assim, se os códigos não estiverem... Tá tudo somente número. Você configurou eles como número, né? Uhum, na planilha do Excel. Certo. Tá. Deixa eu ver. Mas é porque ele não tá, ele tá faltando número. Como assim? Porque ó, o CEP, ele tem sempre oito dígitos. Tem alguns que estão com 7. Ué, é mesmo. Todo mundo preencheu assim. Ixi. É sério. Porque o código do CEP, ele tem sempre 8 dígitos. Ele tem 5 dígitos antes do hífen e 3 depois. Acho que loucura é essa. Ó, a planilha. Só pra você ver como que tá. Compartilhar a tela completa aqui pra gente ir colocando.
Ó, estão todos assim. Ctrl Z. Já estavam assim, eu só tirei. Tá. Não, é que o que acontece? Algumas pessoas, ou algum momento está fazendo a operação, ele está tirando esse zero da frente. Porque o CEP das pessoas, ele começa com, por exemplo, a segunda opção, né? Que o primeiro, provavelmente a pessoa preencheu errado. O CEP da pessoa é 028010000. Uhum. Então, algum momento, ele está tirando, ele está perdendo. Tá vendo? Quando você está fazendo essa operação, ele está tirando os zeros. Não, aqui até ficou 280. Ah, não, verdade. É porque o CEP da pessoa começa, por exemplo, com 028, É 021. o zero do começo, né? Então, é só não, alguma coisa tirando esse zero. Por isso que está dando o erro. Então eu posso vir aqui na planilha e só colocar zero na frente de todos. Pode ser? Pode ser? É um trabalhinho manual. Mas, enfim, se você quiser fazer com dois, só para a gente, dois ou três, para a gente mostrar como de fato ele funciona. Tá. Só tô colocando zero aqui. Pronto. Deixa eu compartilhar só a planilha que eu acho melhor do que a janela toda. Ó, coloquei. Ó, mas ele não deixa. Mesmo que eu coloque aqui, tá vendo? Ó, zero. Tá. Será que é esse filtro de somente números? Acho que não, né? Pode ser. Ou faz o seguinte. Se eu colocar em outra coluna? Pode ser. Digita, mas aí, em vez de você copiar, só digita. Então, coloca 028 64 000 028 44 060. Aí, ele repete. É que provavelmente pessoas que moram na mesma. Aí faz o seguinte: apaga a coluna A. Tudo? Escreve coluna. Beleza. Aí, agora, se você for lá e clicar no Geocode, ele vai fazer o processamento. Ah, mas aqui ficou sem o zero de novo, tá vendo? Pô, O que tá pichado é a coluna A. é alguma configuração que ele está trazendo. É isso, só na coluna A, né? Agora eu não sei. Eu sou muito ruim de planilha, então eu não sei se foi algo que eu exportei do Excel para cá, né? E já veio nessa. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte: depois a gente dá um jeito de corrigir isso no seu, mas eu achei aqui no meu o processamento já feito. Eu vou, então, compartilhar, e aí depois, em algum outro momento, a gente pode fazer, posso fazer uma ajuda separada para cada um dos grupos que estiverem com essa dificuldade. Pode ser? Perfeito. Tá. É até Então, bom que a gente vê, né, o problema que está acontecendo. que aí, vamos lá, deixa eu compartilhar. Quando ele funciona, aí o resultado que ele traz é isso aqui, ó. Então, por exemplo, ele traz aqui o nome da rua, né? E aí, as informações que a gente vai, de fato, precisar é isso aqui, ó. Aqui ele não está com o nome da coluna. Mas aqui a gente tem a latitude e a longitude. O meu funcionou agora, Gerson. Seu deu certo? Funcionou. Ah, tá. Então, o que a gente vai precisar copiar dessa planilha aqui para dentro da planilha do Excel, onde tem as respostas, são essas informações aqui, ó, esse número. Menos 23,45, tarará, menos 46,73. Então, são todas, isso aqui que a gente precisa selecionar. Tá vendo? Tem alguns que foram preenchidos errado, ó. Eles, inclusive, não têm a resposta. Tá vendo? Ele não conseguiu, quando está com preenchimento errado, tá vendo aqui, ó, sem resultado, ele deixa em branco. Teve um aqui, acho que a pessoa tinha preenchido, a pessoa preencheu um código
que ele traz a localização lá do Japão. Ó. Acho que talvez a pessoa preencheu errado, mas aí esse código, de alguma maneira, ele corresponde a um código de endereço lá do Japão. Bom, selecionei então essas duas colunas que tem a latitude e a longitude. Agora eu vou voltar lá na minha planilha do Excel, que tem cada uma das respostas. E aí eu vou vir aqui e vou colar. Né? Então, com isso, agora eu tenho uma geolocalização para cada uma das respostas. Bom, aqui é importante o seguinte. Lá no outro vídeo, eu explico que o QGIS ele tem várias maneiras de trazer camadas. A gente viu aqui nesse caso as camadas que são shapefile. Para esse caso em específico, que a gente vai trazer, a gente vai arrumar as informações dentro da planilha de Excel e vai trazer essas informações da planilha de Excel para dentro do QGIS. Para isso, a gente vai utilizar esse tipo de camada aqui, ó, que se chama adicionar camada de texto delimitada. Tá? Mas, por enquanto, vamos voltar lá no Excel, que a gente vai ter que agora... eu recomendo começar uma planilha do zero, sem nenhuma formatação, porque as formatações atrapalham o QGIS de buscar essas informações, tá? Então, eu venho aqui, e aí eu vou adicionar primeiro as respostas que estão relacionadas com se a pessoa está satisfeita com o lugar onde ela mora ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui primeiro. Eu quero somente as respostas sim. Não, acho que não vai dar certo fazer isso. Vamos selecionar tudo. É um jeito mais trabalhoso, mas é o jeito que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma planilha exclusiva com as respostas se as pessoas estão satisfeitas no local onde elas moram. Selecionei todas as respostas, vou copiar, venho de novo nessa planilha nova que eu abri, vou colar. E aí, eu vou voltar lá na outra planilha e vou trazer essas informações relacionadas à geolocalização. Tem campos vazios, copiei, seleciono toda a minha tabela, aí eu preciso tirar todas as formatações. Então, para limpar as formatações, eu seleciono a minha tabela inteira, venho em estilos de célula e coloco normal, para ele limpar todas as formatações. Bom, aqui eu vou selecionar as respostas e eu vou gerar uma camada que tenha somente as respostas sim. Eu vou classificar aqui, plano de seleção. Então, ele traz primeiro todas, que é não, eu quero o que de fato é sim. Gerar. Ok. Então, agora eu vou salvar essa minha planilha, mas antes, deixa eu só... Vou salvar essa planilha sabendo que isso tudo aqui corresponde às respostas de sim. Vou numerar as células, tá? Isso aqui é importante, eu vou tirar essa resposta. Então, assim, eu já sei que essas respostas equivalem a sim. Ok. Então, agora eu venho aqui em arquivo, salvar como,
E aqui que é importante um ponto. Eu vou vir escolher a opção CSV separado por vírgula, porque é esse o formato de tabela de Excel que o QGIS consegue entender. Então, limpei lá os dados, selecionei os dados que eu quero, e aí, na hora de salvar, eu coloco CSV separado por vírgulas. E aí, é só eu procurar aqui uma pasta, eu vou salvar no meu Drive da faculdade, projeto de extensão, porque eu já tinha feito essa mesma tabela. Então, aí venho e coloco lá o nome dela, satisfação onde mora, sim, do Jaraguá. .csv, ok. Salvei. Uma coisa que é importante vocês sempre se atentarem. Tudo bem que lá o Geocode, ele mesmo já fez essa conversão e ele mesmo traz essa informação para a gente, de que os dados, aqui, eles precisam sempre estar separados por vírgulas, tá? Então, ou seja, o separador decimal tem que sempre ser uma vírgula, tá? Acontece, às vezes, de algum documento, alguma planilha que você traz, de estar com um separador decimal como se fosse um ponto. E aí você precisa fazer a conversão para vírgula. Não é o nosso caso aqui, porque o próprio Execode, ele já fez essa conversão, trouxe em vírgula, está no formato que a gente precisa. Bom, agora, com essa planilha já pronta, aí eu volto aqui dentro do QGIS. Eu vou desligar aqui um pouco os relacionados a hospitais. Deixa eu aproximar aqui para a camada de Jaraguá. E agora é onde a gente vai, de fato, trazer aquelas informações. Então, eu venho em camada, eu vou adicionar uma camada referente àquela planilha do Excel. Então, eu venho em adicionar camada de texto delimitado. Quando eu seleciono, ele vai me trazer, ele vai abrir essa nova janela, e aqui a gente precisa, inclusive, prestar atenção em algumas informações, que é isso que, de fato, vai ajudar a gente a colocar as informações corretamente, sem erro. Bom, eu vou vir aqui, tem o campo nome do arquivo, tem esses 3 pontinhos para buscar, e aí eu vou buscar lá onde eu salvei, na minha pasta, onde eu salvei a planilha. Então, eu venho aqui para o projeto de 2024, satisfação de Araguá. Bom, aí, no de vocês, talvez a primeira opção que esteja selecionada é isso aqui, ó, CSV, texto separado por delimitador. E é aqui que muitas vezes as pessoas se complicam, elas se enrolam. Por quê? A gente, de fato, salvou uma planilha no formato CSV. Então, pela lógica, né, a gente acaba pensando, então eu colocar a opção CSV. Só que se eu coloco a opção CSV, ele começa, tá vendo aqui embaixo, ele tem uma amostra de como ele está trazendo a planilha. Perceba que ele está com alguns erros aqui. Então, nesse caso, quando a gente traz uma planilha no formato CSV, selecione sempre essa segunda opção, delimitador de expressão regular. Por quê? Aqui é onde eu vou dizer para o QGIS qual é a expressão que ele utiliza para separar cada uma das colunas. Bom, a expressão que ele entende, que delimita, que separa cada uma das colunas, é quando eu coloco ponto e vírgula. Veja, se eu tirar deixar o campo vazio, ele não consegue fazer a leitura da planilha. Quando eu coloco um ponto e vírgula, ele traz corretamente. Então, ele veio, tá vendo? Tem aqui os campos, e aí tem aqui a latitude e a longitude de cada um dos campos das respostas de sim para a pergunta
de que a pessoa está satisfeita onde ela mora. Bom, aqui, em geral, não tem muito o que a gente mexer, mas só para passar aqui algumas informações. Em alguns casos, quando você faz uma planilha, as pessoas costumam colocar, por exemplo, um cabeçalho, né? Então, não é o nosso caso, porque a nossa planilha ela já começa, de fato, com os dados, né? Se eu voltar aqui na nossa planilha, veja, é que aqui o primeiro campo ele está vazio, provavelmente foi um CEP colocado errado e ele não tem uma resposta. Mas acontece, às vezes, da planilha que alguém faz, colocar a opção aqui, né? Colocar uma outra linha e colocar, por exemplo, ponto, latitude, longitude. Se eu manter dessa maneira, quando for lá no QGIS, aqui nessa primeira coluna apareceria, né, essas informações. Latitude, o número do ponto, latitude e longitude. Por quê? Porque está selecionado essa opção aqui, ó. Eu tenho aqui opções de gravações e campo. Eu tenho primeiro registro tem nome de campos. Essa opção é quando você tem um cabeçalho, o que não é o nosso caso. Perceba que a hora que eu desmarcar, ele vai mudar aqui. Tá vendo? Se eu deixo primeiro registro tem nome de campos, ele simplesmente não considera a primeira linha, né? Que seria o ponto número 1. Eu tirei aqui, aí ele começa a considerar esse ponto. Bom, aqui você pode achar como tipos de campos detectados, que ele vai fazer uma detecção de o que é número e o que é texto. Pode deixar essa opção marcada. E aqui, como eu falei para vocês, o separador decimal é a vírgula. Então, basicamente, são essas as informações que a gente vai colocar. Agora, aqui embaixo, tem a opção definição de geometria. São nesses campos que a gente vai dizer para o QGIS o que é que ele deve considerar, quais informações que estão na tabela, que ele deve considerar para que ele traga, de fato, uma geometria. No nosso caso, as informações, as respostas, vão ser gerados pontos dispersos no mapa. Então, toda coordenada geográfica ou coordenada, enfim, de localização, ela precisa ter pelo menos 2 pontos, em X e Y, né? Enfim, quem já trabalhou com um plano cartesiano sabe que para localizar um ponto no plano, você precisa dessas 2 coordenadas. No caso das coordenadas geográficas, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa, no mínimo, ter 2 coordenadas para a gente conseguir localizar. Então, aqui que a gente vai inserir, a gente vai dizer para o QGIS, nesse campo X e no campo Y, qual é a informação que ele precisa considerar. Bom, embora, na maioria das vezes, as informações de geolocalização vêm primeiro latitude e longitude, é importante a gente lembrar o seguinte: latitude é sempre aquilo que a gente tem de norte e sul, ou seja, equivale ao eixo Y. E longitude é tudo aquilo que a gente tem que vai percorrendo pelos meridianos. Então, equivale ao campo X. Então, aqui, no QGIS, eu venho e coloco a opção, tem aqui o campo X. Eu vou selecionar, no caso, aqui equivale ao campo 3, que é a minha longitude. Lembre-se, longitude é sempre aquilo que vai percorrendo pelos meridianos. E o campo Y, no nosso caso, é o campo 2, que equivale à latitude. Tranquilo essa parte de longitude e latitude e longitude, pessoal? Sim. Parece que voltou a aula de geografia quando a professora cortava os 2 T's de latitude, falando que dividia em norte e sul. Nunca esqueci isso. Todo o QGIS, ele utiliza muito esse conceito mesmo, né? Então, a gente, assim, não tem como fugir dele.
Aqui, só para vocês saberem, a gente tem também um campo Z. Não é o nosso caso, mas, por exemplo, se além da localização eu quero colocar também a altitude de um determinado ponto, é aqui que eu colocaria a altitude dele. E aí tem o campo M também, se eu quiser associar algum outro valor. Bom, agora vem uma coisa muito importante. No nosso caso aqui, embora a gente esteja trabalhando lá no nosso projeto com o CIRGAS 23S, né, que é um datum de coordenadas métricas, aqui eu vou importar uma camada que está em latitude e longitude, ou seja, ela não está expressa em metros, mas sim em graus. Esses números que a gente vê aqui equivalem a graus, tá? Então, aqui, somente nesse ponto aqui, a gente vai selecionar um datum diferente, tá? Porque se eu selecionar o CIRGAS 2000, o TM 23S, ele vai dar um erro, porque são maneiras diferentes de trazer a localização. Então, nesse caso aqui em específico, eu preciso trazer um datum que corresponda a coordenadas geográficas, ou seja, coordenadas expressas em graus. Então, aqui, eu vou selecionar o código EPSG 4674. Embora ele seja também um datum do conjunto CIRGAS, nesse caso específico, ele está para graus. Eu selecionei. Para você ter uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, cada datum equivale a uma região do planeta. No caso, CIRGAS, né, depois eu tenho numa outra oportunidade, quando a gente for aprofundar mais sobre essa questão de datums, a gente explica melhor isso. Mas a sigla CIRGAS significa Sistema Internacional de Referência Geográfica da América do Sul. É isso que significa as siglas, ou seja, é um datum criado especificamente para a América do Sul. Para vocês, sabe, só de curiosidade, existe, enfim, datums específicos para cada região do planeta. Então, por exemplo, tem um datum que equivale somente ao Japão. Então, é por isso que é importante a gente ter esses códigos, né, e a gente saber o que cada um deles significa e qual a região que ele abrange. No nosso caso, a gente sempre vai trabalhar com CIRGAS, tá? Então, nesse caso aqui em específico, o datum de coordenadas geográficas é o CIRGAS 2000, código EPSG 4674, tá? Então, é até interessante anotar esse código. Então, já tem dois códigos anotados. O primeiro era do CIRGAS UTM 23S, que é o que a gente vai trabalhar no projeto todo, mas dessa camada específica, a gente vai trabalhar com o CIRGAS EPSG 4674, tá? Selecionei, dou um OK aqui, e aqui agora é só nessa janela aqui embaixo que nós estávamos trabalhando, clicar em adicionar e fechar. Então, veja que aqui surgiram os pontos das respostas. Esses pontos equivalem como as pessoas preencheram lá o CEP, corresponde ao local onde as pessoas responderam sim. Eu vou aqui só mudar um pouco a propriedade dessa camada dos distritos, para que a gente possa ver melhor uma outra coisa. Eu vou adicionar aqui o mapa com a imagem do Google, para que aí a gente consiga ter uma visualização melhor de onde é que estão, de fato, as respostas. Então, essa parte aqui equivale ao distrito do Jaraguá. Algumas pessoas que moram em outros distritos acabaram respondendo. Então, por exemplo, algumas pessoas que moram no São Domingos acabaram respondendo também.
Eu sei que na Brasilândia, na Brasilândia era quando a gente coloca não. Mas veja que algumas pessoas responderam essa informação. Vou só mudar aqui para que a gente consiga enxergar melhor esse sim. Cinco. Então, essa daqui é a distribuição de pessoas que responderam que estão satisfeitas onde elas moram no Jaraguá. Bom, só para a gente recapitular, porque assim, a gente fez uma vez, vamos fazer agora novamente com as respostas não, só para a gente ajudar a fixar como é que é esse passo a passo. Porque são várias etapas, né? Então é interessante a gente fazer mais uma vez para que todo mundo consiga acompanhar. Então, voltando lá na planilha do Excel, a gente pegou lá, então, todas aquelas informações, né? Separei, criei uma planilha somente das respostas sim, de satisfação, se as pessoas estão satisfeitas onde elas moram no Jaraguá. Essa parte da planilha tá bem tranquilo para todo mundo? Sim, de boa, Gerson. Tá. Então, vamos voltar de novo no QGIS, e aqui agora eu vou adicionar as respostas não. Eu já tenho uma planilha que eu já tinha preparado antes, então, só para a gente repetir esse passo a passo de adicionar as respostas dentro do QGIS. Então, eu venho em camada, venho em adicionar camada de texto delimitado, e venho selecionar o arquivo aqui, nome do arquivo. Eu já tinha deixado uma planilha pronta, né? Então, aqui eu até salvei a planilha. Satisfação onde mora, não. E aí, eu venho aqui, né? Coloco o delimitador, essa segunda opção. Delimitador de expressão regular. A expressão que o QGIS entende para separar os campos é o ponto e vírgula. Então, se eu tiro o ponto e vírgula, ele não traz as informações. Quando eu coloco, ele traz as opções. Gerson, Oi, só um pode falar? negocinho. Nessa parte aí, da outra vez que eu fiz, que eu tinha comentado com você que eu tinha trazido outras informações de outro CSV, eu coloquei ali em delimitadores personalizados e ali aparece tipo vírgula. Aí eu fui marcando até a tabela ficar certa, sabe? Caso alguém tenha uma dúvida que se é ponto e vírgula ou vírgula, aí também dá Uhum. para ir clicando e ele vai mostrando certinho. Se você for desmarcar lá a Isso. tabulação, por exemplo, e colocar ponto e vírgula aí ali no Uhum. quadradinho, aí ele vai Tá. mostrando como fica a planilha. Aí também é fácil de descobrir se a pessoa tem alguma dúvida. Sim, ele ajuda bastante. Mas, em geral, as planilhas, as informações que a gente traz já, assim, quando você limpa uma planilha, né? É sempre importante isso. As informações que a gente vai trazer para dentro do QGIS estarem numa planilha totalmente livre de formatação, né? Então, por exemplo, a planilha que veio lá que a gente extrai do formulário, ela já vem com várias formatações. Então, sempre que eu for fazer trazer uma planilha para dentro do QGIS, é importante que ela esteja limpa de formatações, tá? Porque essas formatações costumam, enfim, dar É, alguns problemas. eu não tinha feito isso, aí deu, porque eu trouxe até um CSVs do próprio GeoSampa que tem. Aí você tem que ficar descobrindo qual que é o separador, se é ponto e vírgula, vírgula. Por isso que eu fui testando ali e deu certo alguns. Uhum. Mas assim, na maioria das vezes funciona essa expressão regular do ponto e vírgula, tá?
sempre se atentando para que os dados, né, a informação aqui esteja com separador decimal em vírgula. Então, assim, nós estamos falando de dois tipos de separadores, só para deixar bem claro. Um separador é o que separa as colunas, né? É o que faz o QGIS entender. A informação está na coluna 1, está na coluna A, na coluna B, na coluna C. Esse delimitador é o ponto e vírgula. E ele precisa também entender onde é que o número começa e onde o número termina. Para isso, a gente usa o separador decimal com a vírgula. Acontece, às vezes você está trabalhando com, por exemplo, planilha que vem de outros países, né? Dependendo do estudo que você está fazendo, você precisa pegar dados que sejam de outros países. E aí, costuma vir muito esse separador decimal como um ponto. Aí você precisa fazer toda a conversão para vírgula, tá? No nosso caso aqui, o EZ-GeoCode, ele já traz essa informação em vírgula, então para a gente está bem tranquilo com relação a isso. Então, eu venho aqui agora, vou dizer para o QGIS como é que ele vai considerar a tabela para ele trazer as informações. Então, novamente, no campo X, eu vou trazer a longitude. E no campo Y, a latitude. Ó, uma coisa que está diferente daquele último passo que eu fiz, eu tinha até falado para vocês. Veja que aqui, ó, a minha planilha, que eu tinha preparado anteriormente, ela tem um cabeçalho. Ela diz o seguinte, que a coluna A é ponto, a coluna B é latitude e a coluna C é longitude. Então, o que eu preciso fazer é vir aqui, ó, em opções de gravação, e dizer para ele o seguinte, ó, o primeiro registro da tabela, ou seja, a primeira linha, ele não é um dado válido, é apenas o nome dos campos. Então, quando eu clico aqui, veja que ele tirou, ele não considera aquela primeira linha. Então, eu venho aqui agora em campo X e vou considerar a longitude. Para o campo Y, a latitude. E aqui ele já está selecionado o datum correto, é o EPSG 4674, siglas 2000. Tá? Uma informação, nós estamos trabalhando aqui com graus, mas nós estamos trabalhando com graus decimais. Se algum caso, algum dia, você estiver trabalhando com graus que estejam no formato grau, minuto e segundo, aí você seleciona essa opção aqui, ó, coordenadas GMS. Não é o nosso caso. No nosso caso, o EZ-GeoCode já trouxe em graus decimais. Bom, selecionar todas essas opções, eu só venho em adicionar e fechar. E aí, ele já trouxe a resposta de não. Só que, aqui, é importante a gente prestar atenção no seguinte. Deixa eu até mudar aqui a cor dele. Eu vou deixar, por enquanto, com um ponto mesmo. Por favor, alterar a cor dele para a gente entender uma coisa. O losango azul são as respostas para sim. O pontinho vermelho é a resposta para não. Só que, qual era o campo de geolocalização na planilha? Era o CEP. Isso quer dizer o seguinte, que se duas pessoas que moram na mesma rua, uma respondeu sim e a outra respondeu não, vai acontecer exatamente isso que a gente está vendo aqui, ó. Um ponto se sobrepondo ao outro. E aí, é que nesse caso aqui, assim, são formas geométricas diferentes, tamanhos diferentes, então a gente consegue enxergar isso. Então, aqui o que a gente precisa fazer? Para ficar depois mais fácil de visualizar essa informação, eu preciso tirar um ponto de cima do outro. Posso deixá-los na mesma rua, mas é interessante que eles não fiquem um em cima do outro. Bom, como é que então eu faço para alterar uma camada? Essa é uma parte bem importante, tá? Toda camada
que ela está em shapefile, ou seja, uma camada vetorial, eu posso mudar a linha, eu posso mudar o polígono, eu posso, inclusive, mudar o ponto de local. Para isso, o que eu preciso fazer é selecionar a camada que eu quero mudar. Então, eu quero tirar esses pontos vermelhos que estão coincidindo com os losangos azuis, né? Então, não quero que a resposta sim e não uma fique cobrindo a outra. Então, eu vou mudar, vou puxar o ponto vermelho um pouco para o lado para que ele saia de cima do losango azul, que corresponde à resposta sim. Seleciono a camada que eu quero trabalhar e aí... Ah, tá. Só uma coisa. É que antes de fazer isso, tem um outro passo, que eu já estava esquecendo. Lembre-se o seguinte, nós estamos trabalhando num datum, que é o Circas 2023S, ele é a coordenada métrica. E no caso das respostas, elas ainda estão em coordenadas geográficas. Então, antes da gente conseguir, de fato, editá-las, eu preciso o que a gente chama de reprojetar essa camada. Eu vou pegar essa camada que está num datum e vou transferir para o datum do projeto. Então, só para deixar bem claro, eu vou transformar uma camada que está em graus decimais e vou transformá-la em metro. São datums diferentes. Essa palavra datum a gente vai ouvir bastante quando a gente trabalha com QGIS, tá? Bom, mas só para que vocês saibam como é que faz isso. Estou com a camada selecionada e aí aqui do lado, eu não sei se do de vocês está aparecendo essa opção caixas de ferramentas. Sim, está. Você está aparecendo, né? Então, beleza. Aqui no campo buscar, eu digito reprojetar. Quando eu coloco aqui reprojetar, eu começo a digitar, já aparece essa primeira opção. Reprojetar camada. Dou um duplo clique. E aí, aqui, vamos fazer com bastante calma para a gente entender. Bom, qual é a camada, quando ele tem a opção camada de entrada, equivale a qual camada que eu quero trabalhar. Bom, eu quero mudar a camada satisfação onde mora, resposta não. Certo? E veja o seguinte, ele está no código EPSG 4674. Eu quero trazer essa camada para o mesmo código EPSG do projeto, que é o 31983, conforme está aqui embaixo. Aqui embaixo ele sempre mostra o código EPSG do projeto que a gente está trabalhando. Então, veja bem, tem aqui, ó, SRC de destino. Aqui eu vou selecionar o SRC de destino equivalente ao projeto. Então, quando eu clico aqui, ó, nessa caixa de seleção, ele vem trazendo várias opções. Em geral, a segunda opção é o SRC do projeto, que é o código EPSG 31983, Cirgas 2000, UTM, Zona 23 Sul. Ok? Selecionei. Não preciso selecionar mais nenhum outro campo e venho apenas em executar. Clico em fechar. Veja o seguinte, ele gerou uma nova camada que se chama reprojetado. Essa camada é basicamente a camada não, a resposta satisfação onde mora, resposta não, reprojetada, certo? Então aqui eu já posso, inclusive, remover a camada satisfação não, que eu não vou mais utilizá-la, eu vou utilizar apenas a camada que foi reprojetada. Só que é uma coisa muito importante. Geralmente, quando eu faço essas operações de reprojetar camada, ou que eu faço algumas alterações, essa camada ela está no modo temporário. Ou seja, se eu fechar o QGIS agora, quando for abrir novamente, se eu não salvar essa camada, ela não vai voltar. Era uma camada temporária que se perdeu. Então, o que eu preciso fazer é tornar essa camada permanente. Como é que eu faço isso? Eu venho na camada, clico com o botão direito, e aí tem aqui a opção, tornar permanente.
seleciono, e aqui o que acontece? Eu vou salvar essa camada, eu vou escolher um lugar onde eu vou salvar. Bom, o formato que eu quero salvá-la, eu quero que ela continue sendo um shapefile. Selecionei o shapefile, deixo de ser selecionado. Aqui tem nome do arquivo, os 3 pontinhos, que vai abrir uma caixa de busca. Bom, eu vou colocar aqui o nome para ela, satisfação. Vou dar um nome para ela. Eu já tinha uma outra camada salva aqui, mas só para fazer de novo. Dei um nome para ela e vou salvar. Ok. Ou seja, essa camada, ela está salva, ou seja, eu não vou perder essa camada, tá? E aqui, agora, com ela de fato já reprojetada, que ela está no mesmo datum que o projeto, agora sim eu consigo alterar os pontos de lugar. Agora ele abre a opção para eu conseguir editar essa camada. Bom, como é que eu sei que uma camada ela está disponível para edição? Quando eu olho aqui em cima, nessa barra de menu, e aqui aparece a opção desse lápis. Esse lápis equivale ao modo de edição de uma camada. Então, com a camada selecionada, eu clico no lápis e ele abre. Então, agora eu vou começar a, de fato, fazer a edição. Bom, aqui do lado, é que antes essas opções elas não estavam nem disponíveis para eu clicar. Agora elas estão. Eu tenho, inclusive, a opção de eu vir no mapa e adicionar um ponto, né? Então, dependendo do que eu estou trabalhando, eu sei que aqui, nessa rua em específico, suponhamos que tinha alguém que eu sei que ela respondeu não. Eu posso vir, adicionar manualmente, quando eu clico ele abre uma nova janela, só dar um OK, veja, aqui foi adicionado um ponto que não tinha. Equivale como se fosse um ponto não. Ok. Isso é a opção para eu poder adicionar um ponto. Só que eu não quero adicionar um ponto, eu quero mover um ponto de lugar. Então eu venho nessa opção aqui, ó, onde tem umas ferramentas, né, o ícone de um martelo, uma chave de fenda, que é a chamada ferramenta de vértice. É com essa ferramenta que eu vou mover os pontos que estão coincidindo, a resposta sim e não, de lugar. Bom, quando eu aproximo para o ponto equivalente à camada, perceba o seguinte, ele até fica, você percebe que muda, né? Ele tem como se fosse um alvo vermelho. Quando eu estou com ele dessa maneira, se eu selecionar, agora, para onde eu arrastar, para trazer o meu mouse, não preciso nem segurar o botão, nada. Só que cliquei, ele traz, e onde eu clicar novamente, ele vai trazer o ponto. Viu? O ponto que estava aqui em cima do losango azul se mudou para cá. Vamos fazer mais um. Olha, nesse caso aqui também a gente tem uma resposta sim e não, que elas são da mesma rua, então estão uma em cima da outra. Com esse ícone aqui selecionado, a ferramenta de vértice, eu aproximo o cursor do meu mouse. A hora que ele ficou, eu só clico uma vez e aí eu seleciono onde eu quero colocar esse ponto. Isso é importante porque quando a gente for fazer um mapa, imprimir o mapa, essas informações elas não fiquem uma se sobrepondo à outra e fique atrapalhando a visualização. Então, vou colocar aqui nessa rua e eu posso vir fazendo isso em todos os demais que estão um sobreposto ao outro. Tranquilo essa parte, pessoal? Gerson, eu tenho uma pergunta. Isso daí, só para voltar um pouco, isso daí, quando eu estava lá no mapa, ele apareceu aquela interrogação. É porque ele escapou de novo o
o sistema que ele está inserido, é certo? Porque lá, aquelas outras duas primeiras camadas voltaram a ficar com com uma interrogação. Então é porque a gente tem que falar de novo que elas estão no código do 23S, certo? Isso. O que acontece? Ó, isso é importante. Ainda bem que você lembrou disso. Apesar da gente ter trazido as informações lá de dentro do GeoSamba, e ele vem com a informação de que, olha, tá no Sirius 2023S, às vezes, nessa de trazer para dentro do QGIS, ele perde um pouco essa informação. Então, o que a gente... quando elas estão com esse problema, aparece, de fato, esse código de interrogação aqui. Então, para a gente corrigir isso, nesse caso específico, a gente pode vir aqui, ó. Selecionei com o botão direito, e aí vem aqui, ó, SRC da camada. Eu tenho que configurar o SRC da camada sempre igual ao do projeto. Bom, o do projeto, como a gente pode ver aqui embaixo, é o 31983. Então, o da camada também tem que ser o 31983. Selecionei, veja, sumiu o botão de interrogação. A gente sempre tem que estar alinhando, que eu percebi que várias vezes parece que ele escapa. Eu não sei o que acontece, que ele perde a referência. E aí tem que estar toda hora arrumando. Ele escapa a referência, e é o que acontece. É que a gente não vai ver aqui hoje, nesse momento. Eu vou depois, inclusive, fazer outros vídeos mostrando para isso. Porque, por exemplo, tem a opção de eu recortar camadas, né? Então, imagina o seguinte. Se eu tenho... como a gente está fazendo lá no projeto da paisagem urbana, eu tenho uma camada de zoneamento, uma camada de lotes, que ela é maior do que a área que eu vou trabalhar, né? Lá no nosso caso, a gente está trabalhando com a gente fez uma camada de bacia. E aí, eu quero... Aí tem uma outra camada que é muito maior. Mas eu quero que essa camada maior mostre somente aquilo que está naquela área que eu estou trabalhando. Aí a gente tem a opção de recortar camada. Se eles não estiverem no mesmo código EPSG, ele simplesmente não consegue fazer a operação. Ele não consegue recortar, ele não consegue fazer intersecção de camadas. Sempre elas precisam estar no mesmo SRC. SRC significa Sistema de Referência de Coordenada. Isso significa sigla. Voltando aqui, agora que eu voltei aqui no chat, o Lucas falou que não lembra como faz para mudar a opção de casas decimais, né? No caso, Lucas, você está falando assim, quando ela vem com ponto, aí você quer mudar para vírgula, é isso? Tá. Bom, se por um acaso você está trabalhando planilha de Excel e ela veio, por exemplo, o separador decimais vieram com pontos, tem uma opção dentro do próprio Excel que ele faz isso. Só que eu particularmente costumo fazer de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, aqui eu venho aqui salvar a planilha, eu costumo salvar ela como TXT. Então, deixa eu ver aqui. Não, tem uma outra opção. Aqui agora esse do TXT ele é um caminho mais longo, mais complicado. Eu não lembro exatamente agora, Lucas, como faz isso, mas eu posso ter depois, eu mando um vídeo explicando como faz esse passo a passo dentro do próprio Excel, tá? Mas tem sim uma maneira de fazer essa conversão, tá? Só que agora não me lembro exatamente o passo a passo
de como fazer isso lá no Excel. Bom, essa parte de edição da camada, tranquilo, pessoal? Tranquilo, Gerson. Gerson, posso só falar mais uma coisa também? Sim, por Sabe favor. lá na caixa de ferramentas de processamento? Porque aquilo ali não é como default, quando você abre o QGIS. Aí mostrar só para o pessoal que com o botão direito ali, aí você consegue colocar as ferramentas avançadas de edição, colocar a caixa de, sabe, para aparecer essa caixa de ferramentas, acho que alguém pode ter dúvida disso também. Porque no meu já estava, porque eu já fui lá com o botão direito em cima da coisa, em cima ali das. Onde tem os menuzinhos aí, isso, um pouco mais para baixo. Isso aí, esse aí. Quando você vem aqui com o botão direito, e aí tem as barras de ferramenta. Aqui você pode vir, que agora eu não lembro. Isso mesmo. E habilitar também as de ferramentas de edição avançada, para aparecer o lapisinho lá, mais aquelas Isso. outras ferramentas avançadas. Cadê? Barra de ferramentas. Tem de vetorização. Acho que o meu já está adicionado, né? O teu Mas já tá, porque eu acho que de alguns talvez não esteja, daí o pessoal acho que pode ficar um pouco confuso, como aparecer porque, aqui, aquela caixa. porque, por exemplo, quando você vem aqui, ó, aí ele vai aparecer, ele vai tirando, né? Ó, depois tem complementos, enfim. Depois é só você vir aqui e selecionar, por exemplo, barra de ferramentas, vetorização avançada, é o que a gente usa bastante. Mas aí, por exemplo, barra de ferramenta de processamento. Barra de ferramenta. Cadê o meu? O meu já Aí é está. painéis, é a caixa, a primeira lá. É a primeira. É em Isso, aqui, painéis. ó. Aqueles são barras Ah, de ferramentas e é. outros são painéis. Isso, exatamente. Então, por exemplo, lá eu quero trabalhar com aquelas ferramentas, então cliquei aqui com o botão direito e agora perdi. É barra de A ferramenta. primeira, a primeira. Isso. É. E aqui é onde aparece, então, lá a opção para você vir e reprojetar uma camada. Isso de reprojetar camada acontece bastante, tá? É uma ferramenta que a gente usa muito, de ter que reprojetar camadas. Porque, às vezes, enfim, uma camada, ela vem... dependendo do trabalho que você está fazendo, você utiliza fontes de dados diversas. No nosso caso aqui em específico, a gente busca o GeoSampa, ele é bem completo, né? Mas, por exemplo, às vezes quando eu estou trabalhando com outras cidades que não têm um GeoSampa, aí eu tenho que buscar informações, enfim, no DataGel, que é do governo do estado de São Paulo, tem do IBGE, às vezes cada órgão governamental tem a sua própria base de dados, e é aquela coisa. Quando é muito restrito, por exemplo, na cidade de São Paulo, as informações elas costumam vir no Datum, né, sigla 2000, zona 23 Sul. Só que quando eu estou trabalhando com diferentes regiões têm diferentes datums. E aí eu preciso ficar sempre reprojetando essa questão das camadas, tá? Bom, eu vou mostrar aqui novamente, só mais uma vez para a gente ver como faz para editar uma camada, né? Eu fiz aquela alteração e aí salvei aqui, tá? Mas vamos lá de novo. Tem aqui as camadas e aí, por exemplo, então eu quero mexer na camada que foi reprojetada, né? Onde tem o que corresponde às opções de não. Então, eu seleciono a camada, venho aqui nesse lápis e aí, para eu mover, para eu mexer os pontos, eu venho nesse ícone que tem as ferramentas, o martelo na chave de fenda, clico, e aí, quando eu aproximo dos pontos, tá vendo que ele fica vermelhinho ali eu clico e eu posso arrastar ele para um outro lugar. Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona para para os mais diversos tipos de camada. Eu vou fazer aqui, no caso do distrito.
Suponhamos que assim, a Prefeitura de São Paulo resolveu mudar o formato do distrito Anhanguera, né? Então, vem aqui, ó, com selecionado essa camada, clico no lápis. O lápis é o que habilita a edição, e aí seleciono a ferramenta vértice. Tá vendo? Quando tem um polígono, eu quero, por exemplo, mudar, suponhamos que tenha sido um polígono que eu tenha feito, e eu quero editar a forma desse polígono, é a mesma coisa. A hora que eu aproximo do lugar onde já tem um vértice, ele fica vermelhinho, clico, arrasto. Suponhamos que não, o distrito da Anhanguera agora ele vem até aqui. Ele muda a forma do, da feição, né, o shapefile, que está ali. Bom, nesse caso aqui, eu não vou salvar porque eu não quero bagunçar o distrito. Mas, enfim. Mas lá na camada que eu estava trabalhando antes, que é o reprojetado, estava mudando os pontos, aí terminei de fazer tudo que eu queria, mudei os pontos de lugar, é só eu vir aqui, nesse ícone de salvar edições na camada. Então, aqui, eu salvei. Agora, todos aqueles pontos que eu movi de lugar, eles estão salvos. E aí eu posso tirar ele do modo edição, ele não tá mais editado, tá? Então, pessoal, basicamente, assim, hoje a gente conseguiu chegar até o ponto de fato, conseguir trazer as informações, né, que estavam lá na planilha do Excel para dentro do QGIS, porque a gente começa agora a trabalhar com as respostas. Antes da gente finalizar, só duas coisas. Quando você tem, por exemplo, uma camada que ela está aqui como reprojetada, ela não está no nome exatamente que eu gostaria. Então, se eu seleciono a camada, clico com o botão direito e aí eu tenho a opção renomear camada. Aí aqui eu coloco o nome que de fato eu quero. Então, eu quero que isso aqui seja satisfação onde mora, não o Jaraguá. Aqui eu faço a edição do nome dele. A gente vai trazer várias respostas. E aí, o que acontece? Isso aqui vai começar a criar bastante camadas, vai ficar assim, uma lista muito grande. O que eu recomendo a gente fazer? Seleciono essas duas camadas aqui, elas correspondem à satisfação onde a pessoa mora, se é o sim ou se é o não. Então, tem uma maneira de agrupá-las. Seleciono as duas camadas, segurando o Shift, né? Então, não tem nenhuma selecionada. Clico em uma, seguro o Shift, seguro a outra, ou Ctrl, e aí, com as duas selecionadas, clico com o botão direito, e aí eu tenho a opção de agrupar selecionado. Quando eu clico em agrupar selecionado, ele forma um grupo, e aí eu posso, inclusive, dar o nome para esse grupo. Vai se chamar satisfação onde mora. Note que quando ele tem um grupo, ele abre uma setinha para baixo que ela pode expandir e mostrar o que está dentro desse grupo. Bom, para não ficar muito poluído, vou deixar aqui ele recolhido. Se eu desselecionar o grupo, ele vai parar de mostrar tudo o que está dentro daquele grupo, tá? Então, isso é uma maneira da gente conseguir organizar, porque senão isso aqui daqui a pouco começa a ficar, dependendo do projeto, ele fica uma camada, fica uma lista gigantesca, e aí você acaba se perdendo de onde está uma determinada camada. Então, há uma maneira de organizar, tá? Dúvidas? Gerson, Oi, a gente pode vai falar? ter que fazer isso para cada um dos itens, certo? Para cada um dos itens. Meu Deus. E outra coisa, eu gostaria só de falar é que, por exemplo, assim, no meu caso, eu coloco todos os meus arquivos num HD. E então isso é muito importante lembrar que
tudo que a gente salva, todos os shapefiles, tanto os que a gente importou, tanto os que a gente criou dentro, tem que estar no mesmo diretório para quando você for abrir o nosso QGIS, o arquivo Isso. QGIS efetivamente, ele consiga achar, senão todo o trabalho é perdido, porque já aconteceu comigo, por isso. Ó, uma dica, eu não sei se todo mundo utiliza, mas deixa eu até voltar aqui a compartilhar minha tela. O que que a gente, todo aluno da faculdade, a gente tem a opção de ter, a gente tem um drive próprio da faculdade, né? Então, a gente tem um... Bom, vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Ou não? Não tá, não. Não. Não, né? Ok. É porque todas essas camadas funcionam como links, né, Gerson? Então, Isso. quando ele abrir, ele vai pedir todos esses links. E quando não tem o link, ele fica tudo vazio. Aí me deu um desespero tão grande. Quando... Se você salva, por exemplo, assim, enfim, salvou num outro diretório e você não está com acesso a ele, aí você realmente perde. Na faculdade, a gente, assim, com aquela conta de e-mail que a gente tem lá, que é o nosso RA, arroba, life, não sei o quê, a gente tem direito a um drive do OneDrive, né? Que ele tem, acho que, se eu não me engano, esse acho que é 500 gigas. Então, aqui eu tenho um que é o meu pessoal do trabalho mesmo, e aí eu tenho um que é específico da faculdade. Então, todas essas coisas da faculdade, eu vou sempre salvando aqui, né? Então, por exemplo, todas essas informações que eu fiz aqui do QGIS, aí ele está salvo no meu drive aqui da faculdade, e aí ele puxa novamente. Então, se eu vir aqui em salvar, uma coisa importante. Começou a trabalhar com ele, a gente fez aquele plugin do autosave, mas ele só funciona se você salvar a primeira vez, tá? Então, começou a trabalhar, vem, salva o seu projeto que você está trabalhando, que aí, de fato, o autosaver, ele, de fato, começa a trabalhar. Então, você vem aqui e salva o seu projeto, né? Então, salvei. E aí, o arquivo do QGIS, ele é sempre nessa extensão QGS. Salvei, e aí todas as camadas estão salvas lá, né? Toda vez que o meu computador tem sempre acesso àquele drive, então ele vai puxar automaticamente. E é aquela coisa, se você mover esses arquivos das camadas de lugar, ele não acha depois, tá? Então, assim, salva num diretório, deixa lá quietinho, não move de lugar, porque senão depois o QGIS não consegue encontrar. É tudo uns triângulos de alerta com uma exclamação no meio e tudo vazio, meio desesperador. É. Acontece. Eu já passei por esse desespero algumas vezes. É porque a gente tem mania de pegar o arquivo que está lá só o QGIS e pronto, vou salvar, salva e arrasta. Não, mas tem que salvar toda a família junto, todos os links, tudo. Para você ter uma ideia, aqui, ó, deixa eu compartilhar de novo minha tela. Aqui para vocês. Por exemplo, tá aqui, ó. Projeto da paisagem urbana, porque a gente está trabalhando naquela outra UC. Já tem aqui, ó, diagnóstico A1, shapefiles. Estão tudo aqui. E aí eu separo nas pastas, justamente assim, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma pasta que tem só as camadas de edificações, né? Que corresponde àquela bacia que nós estamos trabalhando. Tem uma pasta só de lotes. Se eu mexer, tirar essa pasta, por exemplo, assim, do lote da Vila Prudente, colocar fora desse endereço, ele já não vai encontrar mais. Então, assim, se organizem de salvar as camadas separadas nas pastas, tudo certinho, porque senão depois o QGIS ele não consegue encontrar. Se você não souber onde está,
E aí ele fica difícil dele. Ele não vai achar. Se você mover o arquivo, ele não Ele vai até achar. quando você abre, ele tem uma opção lá de buscar automaticamente. Então, se tiver tudo no mesmo diretório, até que ele acha, pelo menos isso funciona bem, que eu já testei. Agora, se você colocar fora desse diretório, aí ele não acha mesmo. Aí você tem que lembrar onde que tá. É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter ajudado, né? Gerson, uma dúvida. Eu Pode estava vendo falar. o trabalho que foi realizado pela faculdade no Peru, pelos alunos de lá, e além dos mapas, eles têm gráficos com as respostas. Dá para gerar esses gráficos pelo QGIS? Olha, até dá, mas eu acho mais Vale fácil mais a fazer pena fazer isso. pelo Canva, Photoshop? É, Tá bom, mais fácil. beleza. Assim, até dá para fazer, mas não é a melhor ferramenta. Entendi. Beleza. Já experimentei, assim, é melhor fazer por um Excel, por um Canva, é bem mais fácil. Mas tem Beleza. também a opção de fazer análise de dados pelo QGIS, tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Só antes da gente finalizar, o que acontece? Eu tinha até pedido para o professor compartilhar para a gente o modelo do mapa, né, como eles fizeram, porque o que acontece? Vocês viram que tem as opções de mudar lá a cor, né, das camadas, o estilo delas. O interessante é que a gente tenha, quando fazer os mapas, todos eles com as mesmas configurações. Então, assim, eu vou depois gravar um outro vídeo mostrando como é que faz para copiar o estilo de uma camada para outra. É uma coisa extremamente simples, mas assim, é só para ter, de fato, o modelo que eles estão usando lá naquele projeto, para a gente deixar tudo igual. Que aí eu faço um template, mando para vocês e mostro um vídeo passo a passo, dizendo como faz para copiar e colar o template, né, a feição de cada um deles, tá? Mas é uma coisa bem tranquila. Podem ficar tranquilos, tá? Talvez ao longo disso aqui tudo a gente precise depois fazer ainda uma outra aula mostrando como de fato imprimir os mapas, tá? Mas aí eu vou ver com a Bárbara e conforme a necessidade, ou qualquer coisa eu faço um vídeo tutorial, só que aí vai ficar um vídeo um pouco mais longo para aí a gente poder imprimir os mapas, tá bom? Ô, Gerson, só mais uma coisa, só a última pergunta. Eu sei que a gente tem que ir embora. Aquela a triangulação da de Delaunay, isso é a gente que vai fazer também ou eles que vão gerar lá depois? Não, a gente faz também, é um negócio bem, assim, é tranquilo também, mas assim, eu tô vendo que, muito provavelmente, esses outros passos, é, eu vou gravando os vídeos explicando como faz. Ou então a gente marca um outro dia, né, para uma outra oficina dessa, e a gente vai seguindo nesses passos. Tá bom. Mas eu vou Obrigado. ver exatamente com a Bárbara como que a gente vai fazer isso, Tá bom, obrigado, viu? Muito obrigado tá mesmo. bom? Pessoal, Obrigada. então é isso. Pode falar. Não, só agradeci, muito obrigada. Tá. Pessoal, então, eu que agradeço. Obrigado pela presença de vocês, tá? Espero ter conseguido ajudar. Se vocês estiverem, ao longo da semana, fazendo o mapa de vocês, se estiverem com alguma dúvida, aí vocês podem mandar lá no grupo, tá? Que é assim que eu puder, se tiver um tempo, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, bom final de semana para todos, bom sábado e até mais.